Bom, gente, hoje aqui no programa a gente vai falar sobre uma jornada muito grande de ser mãe. É um grande desafio, toda mãe fala que é muito bonito, uma experiência muito incrível, sim, mas é um grande desafio. Agora você imagina ser mãe de gêmeos, uma experiência, né, gente, que ao mesmo tempo reflete aí seus desafios, uma grande surpresa às vezes, mas de muito amor também, né? E para contar um pouco a sua história, falar um pouquinho da sua experiência, eu recebo aqui com muito carinho a mãe Sueli Guastella, que veio conversar com a gente. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. Obrigada, prazer imenso estar aqui. Prazer estar aqui na TV, aqui bom. na casa da nossa mãezinha, É né? verdade. Então, falar de mãe e ainda na casa da mãe é uma bênção. Ai, que linda, obrigada, que bom que você veio para contar pra gente. Vamos começar, você é mãe de gêmeos, fala pra nós, então você é mãe do Gustavo e da Gabriela. Isso. Eles dois têm 19 anos, né, que são os gêmeos, e do Exato. Rafael, que tem 23 anos. Exato. Conta pra gente um pouquinho o começo dessa história. Você já tinha o Rafael, depois, como vieram os gêmeos? O Rafa estava com 2 anos e aí a família, né? Eu e meu marido começamos, quero ter mais um filho. Principalmente eu, porque meu marido falava, vamos parar, falava, não precisa ficar uma família mais completa, né? E aí a gente falou, vamos fazer tudo certinho, vamos engravidar. E aí veio. E quando eu fiquei grávida, aquela emoção de mãe, né? O Rafa tinha 2 aninhos e a gente falava assim, você vai ter um irmãozinho. Ele falava, 1 não, 2. E a gente falava, não, é 1 só. Ele falava, não, 2. E aí você fala, não tem nenhum problema, né? E aí fui fazer ultrassom. E no primeiro ultrassom, eu ainda estava lá naquela história de se arrumar, né, na cama. Ah, tá. Aí meu marido estava comigo e aí meu marido falou, meu Deus. Aí a médica falou, você viu? Eu vi o quê? Eu estava totalmente, assim, perdida, né? O que vocês estão vendo? E aí a médica falou, são gêmeos. A hora que ele falou, eu caí num choro compulsivo. É mesmo? Ela não conseguia fazer o exame. Qual que é a sensação, Sueli? É um misto de medo, de alegria, de satisfação, de preocupação. Porque você ser responsável por um serzinho é já um mistério, Nossa, né? Sim. Quando você sabe que vão vir 2, você fala, e agora? Tô preparada? E assim, é a preparação total, é preparação financeira, preparação emocional, é saber realmente se você vai dar conta do recado, né? Porque é um recado muito grande. Muito. E aí foi esse misto, um susto muito grande, mas aí, com o passar do tempo, a coisa vai afinando, vai acontecendo e foi perfeito. Dá certo. Dá certo. É tudo em dose dupla, né? Tudo. Que coisa, viu? Mas deve ser uma alegria imensa, a partir do nascimento, deve ser um... Sim. A gravidez foi uma gravidez boa. É? Foi. Eu tive apoio até na gravidez, né? Porque eu fiquei bem grandinha, né? Meus filhos nasceram muito grandes. Sei. Eles nasceram com 3,1 kg cada um. Nossa. Então Haja mãe, hein? eles eram Olha. grandes. Então assim, era massagem, era drenagem para poder aguentar isso. Sei. Mas foi uma gravidez muito boa também. Eu trabalhei até a última semana. É mesmo? E eles nasceram de tempo normal mesmo. Então foi uma gravidez boa, foi uma bênção mesmo. Foi saudável, né, Sueli? Foi. Sueli, os desafios são grandes, né? O que mais te marcou nesse período, principalmente, né, da descoberta, até eles pequenininhos, assim? Qual foi o momento que mais marcou você, uma lembrança, assim, positiva que você tem, que transformou você? Assim, a gente tem uma transformação a partir do momento que você fala, né, que você vai ser mãe, é uma transformação, não tem jeito. Só que quando você tá com 3 filhos, que era o meu caso, porque o Rafa regrediu, né? Ele tinha 2 aninhos, quando ele vê 2 bebezinhos juntos, ele quer o mesmo colo, ele quer a mesma atenção. E aí você tem que ser mãe de 3 ao mesmo tempo. E aí você precisa mudar, porque cada um é um ser diferente. Você não consegue tratar os 3 da mesma forma. Um gosta de um certo tipo de comida, outro gosta de um certo tipo de carinho. Então a transformação ela é grande por isso, porque você precisa mudar. Eu me adaptei a eles. Não foram eu mudei por causa deles, assim, sim. Sim. Mas eles me fizeram mudar.
Olha que Então, delícia. precisei ser uma pessoa mais organizada, porque você tem que ter uma organização, porque senão a sua vida vira uma bagunça. Eu trabalhava, tenho meu marido, então tinha que ter todo esse contexto. Então, eles me colocaram num plumo também diferente. Sim. Então, eu precisava ter um equilíbrio para poder conseguir, assim, ser a edificadora daquele lar, né? É muito interessante isso que você fala, eu já ouvi dizer assim, não é mãe que ensina filho, é filho que ensina, Sim. né? Ensina a mãe. Porque você descobre aí recursos novos, né? É. Para poder atender a demanda e assim, e a começar por você, né? É. Que precisa desse olhar também. Eu fico sempre curioso porque gêmeos, né? Normalmente a criança está ali no seio da mãe, tranquilo, né? Eu fico imaginando os gêmeos já lutando por um espaço dentro da mãe, né? E a gente sabe que há uma certa influência em termos de sentir-se acolhido ou não, né? E normalmente os gêmeos se dão bem. Se dão. É? Eles se dão muito bem. Eles são, assim, muito parceiros. Sei. Eles eram desde pequenininhos. Eu digo desde pequenininho porque o Gustavo, quando ele começou a andar, ele era muito ativo. Sei. E o Gustavo, ele conseguiu sair do berço primeiro. Ele fugia do berço, ele dava umas piruetas e saía do berço. E ele ia no berço da Gabriela para tentar tirar ela. Ele entrava no berço dela, subia para poder ajudar ela a sair. Olha. E quando ela não conseguia, ele ficava no chão, assim, sabe, dava Não as costas acredito. para ela pisar nele para ir. Não acredito. Então, Quer ver? Deus- Vamos ver se isso Quer ver só? Gustavo, bom dia, Gustavo. É verdade, olha só essa cena, Gustavo. Você pequenininho, saindo do berço para ajudar a sua irmã também. Que coisa bonita. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Meu, é o que eles falam e até hoje eu e a Gabi acaba sendo muito unido. Então eu acredito em tudo isso mesmo, que pode ser real. Mas acaba sendo tudo assim. Que legal. Olha, muito bom conhecer você, ouvindo a história aqui da sua mãe e recebendo você. Olha, para quem está acompanhando em casa, gente, eu sou a Eli, mãe de gêmeos. O Gustavo está aí com a gente. Ele é irmão da Gabriela, né? Os dois têm 19 anos. Estão aqui para contar a história para a gente. E aí, Gustavo, você aí fazendo parte dessa família, você que tem essa experiência, né, de ser um grande irmão, como é você com a Gabriela? Eu e a Gabi, desde sempre, a gente, pelo que meus pais falam, quando a gente era muito criança, a gente sempre foi muito unido. E hoje em dia, desde os 15, 16, a gente sempre manteve muito essa união entre eu e ela, mais até da parte tipo, de eu, o Rafael, a Gabriela e o Rafael. Entre nós dois, a gente acaba sendo muito mais unido. Então, tipo, sempre foi ajudando na escola, sempre foi ajudando em tudo, a gente sempre esteve junto. Então, sempre quando acontece alguma coisa, uma das primeiras pessoas que eu falo é com ela, e eu acho que é um pouquinho da parte dela também. Aí sempre foi assim. A gente sempre foi bem unido e sempre tá mantendo isso. Aí tá sendo bem legal. Legal, pelo que você falou aí, tem uma amizade muito boa, né? É, que bonito. Tem uma amizade muito boa. E você sente, principalmente quando a Gabi está distante de você, quando ela está triste, quando ela está alegre, ou quando você está sentindo, você percebe também que ela se aproxima de você? Pô, todo mundo fala isso, que tem aquela união de gêmeos, aquele pensamento, só que eu não vejo muito isso. Por a gente não é tão idêntico, mas tá sendo bem legal, porque a gente tem essa união, a gente percebe quando um tá triste, outro tá chateado, e por eu entender um pouquinho a Gabi, a Gabi, ela gosta de ficar no tempo dela. Aí eu vou lá, deixo ela no tempo dela, depois eu converso com ela. Porque se eu for tentar conversar com ela nesse tempo que ela tiver ruim, eu sei que ela vai acabar sendo mais chata comigo, e depois vai ficar de boa. Só que aí normalmente dá certo. Aí eu entendo um pouquinho mais dela mesmo. É, né, Gustavo? Você falou mais chata com você, ou seja... Que legal, hein, pai? Tem momentos. É isso aí. Bacana. Eles são idênticos? Não. Não? Não. Ele parece muito com meu marido. Apesar que meu marido hoje é careca, mas ele é bem parecido com meu marido. E ela é muito parecida comigo. Olha. Ela é minha cópia. A diferença é só o cabelo, que eu tinha o cabelo comprido e agora é curtinho. E ela tem o cabelo longo, cacheado. Essa é a diferença. Mas corpo, gênio. Inclusive, a gente até dá uns choques, porque nós duas somos muito parecidas. Então, aí termina tendo essa diferença. Eles dois, eles não se parecem realmente. Muito legal. Gustavo,
Obrigada, viu, pela participação. A gente está mostrando aí algumas fotos para o pessoal conhecer a família. Obrigada, Gustavo, pela participação. Um abraço aí para você. Manda um beijo também para a Gabi e para o Rafael também. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Isso. Muito Beleza, bom participando aí com a Tá gente, aí. padre. Parabéns para a mãe. Obrigada, padre. E para o pai, né? Que Obrigado. Claro. teve que lutar duplamente para dar Sim. conta do recado. Triplamente, né? É, Tem mais um de 23 sim. ainda, né? Agora já estão crescidos, né? Estão Sim. todos em formação, em faculdade. Sim, o Rafael, ele acabou de se formar, ele se formou em Direito, tá agora estudando para a prova da ordem, aquela correria, né? Aham. E o Gustavo faz Educação Física e a Gabriela faz Jornalismo. Olha. E o Gu está no 3º ano e a Gabi no 2º ano da faculdade. Todos trabalham, todos bem encaminhados. Sei. Sim, nós tentamos dar o máximo possível de base para eles, né? Não deram muita dor de cabeça na adolescência, não? Eles deram a dor de cabeça, aquela normal de jovem, de sei, adolescente, né? Que de vez em quando ficam retraídos, meio aquelas respostas curtas. Sei. Mas a nossa família, nós somos assim muito unidos, nós 5. A gente é muito próximo. Então a gente não deu muita chance também para eles serem aqueles adolescentes distantes. A gente sempre tentou trazer o máximo possível, passar o máximo possível essa questão da união da família. Passar não, nós passamos todos os dias, né? Agora, com as namoradas chegando, os namorados e tudo, a gente já passa também essa questão, né? Legal. De família, porque Sei. eu acho que a família é a base. E é o que a gente tenta passar para eles o tempo inteiro, a Sim. base, né? Sim. A base familiar, o amor. Porque sem isso, Nada é o que mais está Não existe faltando na família, vida né? hoje em Nossa, dia, né? e que família bonita. Parabéns, gente, porque ela também Obrigada. é catequista, evangelizadora de crianças, 16 crianças, né? Tenho 16 pequenininhos lá na Que catequese. linda. Parabéns, Beleza. viu, por ser Obrigada. essa mãe que está aí perseverando no caminho, né? Obrigada. Com os seus desafios e com suas alegrias também. Obrigada. Beleza, muito obrigado. Viu? Obrigada, Um belo padre. testemunho, querida, Muito, viu? muito obrigada, Deus abençoe viu? você, sua família. Obrigada. Suas crianças. Amém, amém. Um beijo para todas as mães, né? Um beijo para todas as mães de gêmeos. E eu acho que é uma bênção, como eu falei. Ser mãe é uma bênção. Ser mãe gemelar é extraordinário. É, sim. A gente acha que se transforma, mas na verdade eles nos transformam para a gente ser cada vez melhor. Ah, que amém. bom, Tá viu? vendo, gente? São experiências, histórias, né, que a gente mostra aqui para você se identificar.